Eles diziam fazer tudo em nome de Deus, mas o cheiro de incenso se misturava ao do sangue, e os gritos de tortura ecoavam mais alto que os salmos. Durante séculos, a história oficial pintou a Inquisição como um ato de defesa da fé, como uma medida contra a heresia, um mal necessário para proteger a pureza da Igreja. Mas o que os livros não contam é o que acontecia nas câmaras escuras, longe dos olhos do povo. Ali, rituais secretos eram realizados, rituais que misturavam oração e lâminas, cadeias e crucifixos, fé e medo. Este documentário não é apenas uma reconstrução histórica, é uma jornada às profundezas da fé corrompida, ao coração das sombras que se escondiam por trás das túnicas brancas, aos porões onde a verdade era silenciada com ferro quente e onde o nome de Cristo era usado como justificativa para o inferno na terra. A Inquisição foi mais do que tribunais. Foi um teatro de horror montado sob os vitrais das catedrais. Neste vídeo, revelaremos os ritos obscuros, os instrumentos de tortura abençoados, os exorcismos forjados, os gritos abafados em nome da salvação e as almas que se perderam em meio à fumaça da fé distorcida. Você vai conhecer o funcionamento dos rituais secretos realizados antes das execuções, as confissões forçadas com técnicas de tortura espiritualmente autorizadas, os símbolos ocultos desenhados com sangue nas paredes de pedra, e a ligação entre fé, medo e poder que alimentava o império da dor. A fé sem amor é uma lâmina cega que ainda assim corta. Este não é um vídeo para os fracos, não é um conteúdo para entreter. É um alerta, uma revelação e uma memória que se recusa a ser enterrada, porque enquanto os templos escondiam o sofrimento, as almas gritavam por justiça nas páginas silenciosas da história. Havia um lugar onde o sol não entrava, nem o ar, nem a misericórdia. Um corredor estreito, paredes de pedra úmida, tochas acesas dia e noite. Ali os passos não ecoavam, sussurravam, e cada porta que se abria levava a um julgamento sem defesa, sem justiça, sem luz. O Tribunal do Santo Ofício não era apenas uma instituição, era um teatro sombrio de poder. Ali monges e inquisidores se reuniam em silêncio sepulcral. As vestes negras se confundiam com as trevas ao redor, e sobre a mesa, a Bíblia, a pena e o ferro. Não se julgavam ações, julgavam-se pensamentos, dúvidas, suspeitas, boatos. Uma palavra bastava para lançar um homem ou uma mulher nas mãos do tribunal. Feiticeiro, herege, curandeira, apóstata, negador, e por vezes, nenhuma palavra, apenas um olhar estranho, um costume herdado, um silêncio prolongado demais. A acusação era lida. O acusado era arrastado, amarrado, humilhado. E o juiz não era um homem, era o medo. Por ordem da Santa Inquisição, estás sendo julgado por crimes contra a fé verdadeira. Assim começava o ritual. Os inquisidores sentavam-se ao redor como sombras. Não gritavam, não ameaçavam. Sussurravam orações enquanto apontavam as mãos para a culpa que eles mesmos definiram. E então vinha a pergunta: confessas? Mas como confessar o que nunca se fez? Como negar, sem ser torturado até confessar? Eis o paradoxo do Tribunal das Sombras. Ninguém saía inocente. A verdade era apenas o que eles queriam ouvir. A fé que deveria libertar, ali aprisionava. A Bíblia que deveria curar, ali feria. O nome de Cristo que deveria salvar, ali condenava. As sessões podiam durar horas, dias, sem alimentos, sem luz, com gritos abafados pelas paredes espessas, com orações feitas não para Deus, mas para justificar a dor. E ao final de tudo, quando o acusado caía em prantos, cansado, ferido, quebrado, ele assinava a confissão, não porque era culpado, mas porque já não suportava mais o inferno vestido de santidade. Esses documentos ainda existem, guardados em arquivos secretos, envelhecidos pelo tempo e pela vergonha. São relatos frios de almas esmagadas. E poucos sabem que antes de cada sessão, os inquisidores realizavam um ritual. Rezavam para que o Espírito Santo iluminasse o julgamento.
Mas que espírito era esse que se alimentava da dor? Este era o tribunal da fé, ou o altar do medo. E essa pergunta ecoa até hoje, nos porões esquecidos da história. A sala era pequena, sem janelas, sem tempo. A única iluminação vinha de uma tocha na parede, cujas chamas pareciam dançar com ansiedade, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. No centro, uma cadeira de madeira, grossa, com correias de couro envelhecido. Não era para descanso, era para contenção. Ali, homens e mulheres eram colocados diante de um inquisidor e de um monge. O primeiro com as mãos frias, o segundo com os olhos cheios de fé. Juntos, formavam o ritual da confissão. Não uma confissão voluntária, mas uma confissão arrancada, com dor. Dize a verdade e tua alma será salva, murmurava o monge, enquanto o carrasco apertava o torno da perna do acusado. A verdade. Mas que verdade? Quantas vezes a fé virou pretexto para forçar mentiras? Quantos inocentes declararam ser hereges, bruxos, demônios encarnados, apenas para que o sofrimento cessasse? A confissão era o objetivo. O meio era a tortura. Os instrumentos variavam de cidade para cidade, mas o propósito era o mesmo: quebrar a vontade, dobrar o espírito, fazer da carne um livro e da dor a caneta. Havia o cavalete, onde braços e pernas eram esticados até os ossos se deslocarem. Havia as botas de ferro, que esmagavam lentamente os pés enquanto os monges rezavam salmos. Havia o estripador de seios, usado contra mulheres acusadas de sedução herética. E havia o garrote, silencioso, mortal, apertando o pescoço até que a fala se transformasse em delírio, e o delírio em confissão. Mas o mais perverso era a inversão. Eles diziam: é por amor à tua alma, enquanto apertavam os parafusos do suplício, enquanto perfuravam a pele com agulhas, enquanto murmuravam: Senhor, perdoa-lhe, pois ele ainda nega a verdade. O sangue pingava no chão de pedra, e cada gota era mais um versículo distorcido. Cada gemido era um amém, torcido pela dor. As mulheres acusadas de feitiçaria, muitas vezes parteiras ou curandeiras, eram as mais visadas. Suas confissões incluíam pactos com o diabo, voos noturnos, rituais com sangue de crianças, histórias inventadas, forçadas, repetidas à exaustão até se tornarem prova. Algumas diziam: sim, eu voei numa vassoura. Sim, eu invoquei Lúcifer. Sim, eu amaldiçoei o batismo. E quando o inquisidor sorria com a resposta, ela chorava. Chorava porque sabia, a dor tinha vencido. A fé deles tinha vencido. Mas não era a fé do Cristo que curava leprosos. Era a fé de um sistema corrompido, que preferia confissões a arrependimentos, que transformava pecadores em espetáculos e mártires em hereges. Ao final, as confissões eram registradas, seladas com cera e assinadas com cruzes tremidas, por mãos sangrando. Essas confissões sustentavam a fogueira, justificavam a execução e calavam para sempre aqueles que um dia ousaram pensar diferente. E assim, a dor se tornou palavra. A palavra virou sentença, e o silêncio tornou-se a única oração possível. Havia um momento em que as sombras ganhavam palco, um instante em que a dor se transformava em cerimônia e a fé em espetáculo. Era o exorcismo, mas não aquele revelado nos evangelhos, onde Cristo expulsava demônios com autoridade e compaixão. Não. Esse era outro tipo, um ritual encenado, um teatro da possessão, onde o diabo, muitas vezes, era só mais uma mentira bem contada. Nos tempos da Inquisição, a possessão demoníaca era o veredito perfeito. Não precisava de provas, não exigia testemunhas, bastava um surto, um tremor, uma voz mais alta. E pronto, o diabo havia entrado. Jovens camponesas, viúvas melancólicas, homens perturbados pela fome ou pela guerra, todos podiam ser subitamente acusados de estar possuídos. E pior ainda, podiam ser denunciados por abrigar o espírito do inimigo dentro de si. A solução? Exorcismo público,
com orações em latim, gestos solenes e violência disfarçada de purificação. O ritual começava com salmos e crucifixos, mas logo ganhava gritos e amarras. As vítimas eram imobilizadas, amordaçadas, forçadas a ingerir água benta misturada com ervas desconhecidas. Quando vomitavam, os monges diziam: "O diabo está saindo". Quando choravam, diziam: "Está resistindo". E quando desmaiavam de exaustão, bradavam: "Está liberto". Mas liberto de quê? Da razão? Do próprio corpo? Da vida? Havia casos em que o possesso era apenas alguém com epilepsia. Outros com transtornos mentais. Alguns nem isso, apenas vítimas de inveja, de disputas familiares ou de desafetos políticos. Acusar alguém de estar com o diabo era fácil. Difícil era escapar depois. E havia ainda os exorcismos planejados, encenações montadas pelos próprios inquisidores para reforçar o medo no povo. Escolhiam um jovem frágil, sugestionável, e o treinavam para agir como possuído, gritar, se contorcer, amaldiçoar símbolos santos. O povo assistia aterrorizado. E quando o monge finalmente libertava a alma atormentada, todos choravam. E acreditavam mais ainda na Santa Inquisição. Era um teatro com altos custos, porque para cada ato havia uma alma destruída, uma mente quebrada, uma fé deformada. E o mais cruel, nem o diabo estava presente, mas o mal, esse estava em todos os rostos que aplaudiam. O exorcismo ali não era para curar, era para consolidar o poder, para mostrar quem mandava sobre os corpos, sobre as crenças e sobre o medo. "Expulsamos o demônio", diziam. Mas ele sempre voltava, porque talvez nunca tivesse saído. Talvez sempre estivesse ali, não no acusado, enquanto a luz das velas tremulava sobre os altares dourados nas catedrais, enquanto os fiéis ajoelhavam-se em oração sob os olhos de mármore dos santos. Algo se movia por debaixo da terra, algo antigo, algo proibido. Ali, nos porões esquecidos, onde nem mesmo o cheiro do incenso alcançava, acontecia o oposto da salvação, a missa negra. Diferente das cerimônias públicas, essa missa não buscava a bênção divina, mas a inversão dela. Era um ritual silencioso, secreto e terrivelmente profano. Nos registros mais sombrios da Inquisição, escondidos em arquivos lacrados por séculos, existem relatos estranhos. De monges que sussurravam nomes proibidos, de padres que invocavam santos ao contrário, de crucifixos virados de cabeça para baixo e de corpos usados como altar. Sim, havia testemunhas, embora muitas tenham sido silenciadas pela história ou pelas chamas. E o que elas descrevem não é fácil de esquecer. A missa era conduzida à meia-noite. Somente os iniciados sabiam o caminho. A porta era feita de ferro envelhecido, escondida atrás de bibliotecas ou confessionários abandonados. No centro da sala, um altar de pedra. Ao redor, monges encapuzados, velas negras, círculos desenhados com sangue. E no centro de tudo, a paródia da fé. O pão da Eucaristia era substituído por carne crua, o vinho sagrado por sangue, as passagens bíblicas recitadas de trás para frente e o nome de Deus, evitado como se fosse uma maldição. Mas por quê? Por que homens que vestiam batinas e pregavam a palavra se prestavam a rituais assim? Alguns historiadores acreditam que eram cultos secretos de poder. Outros, que era uma forma de saciar desejos proibidos sob o pretexto da magia. Mas há quem diga que, para alguns inquisidores, era uma adoração disfarçada, não a Deus, mas ao próprio caos. Há registros de sacrifícios, de crianças sequestradas, de mulheres acusadas de bruxaria forçadas a participar como ofertantes. Muitas vezes, as vítimas eram condenadas publicamente, mas antes serviam a cerimônias secretas, onde a fé era apenas máscara, e o sangue era a verdadeira escritura. As missas negras eram punidas com morte, se descobertas. Mas quando realizadas pelos próprios inquisidores, eram esquecidas, encobertas, sepultadas sob as camadas da hipocrisia, porque o que era pecado para o povo era segredo para os poderosos,
E enquanto a igreja combatia hereges nas praças, alguns de seus homens mais santos encenavam o inferno sob seus pés. Entre as paredes frias da Inquisição, havia sons que jamais chegaram aos altares. Sons abafados, escondidos, esquecidos. O sussurro da carne dilacerada e o grito de uma alma em desespero. A história registrou os instrumentos: o cavalete, a roda, o garrote e a polé. Mas o que ficou fora dos livros foram as invenções personalizadas, os castigos moldados de forma quase artística, frios, engenhosos, invisíveis à luz da razão. Os inquisidores mais experientes sabiam que o corpo tinha limites e que a dor física, quando ultrapassava certo ponto, já não produzia confissão, produzia morte. Por isso, havia os outros métodos: os silenciosos, os psicológicos, os que começavam com um toque leve e terminavam em loucura. Mulheres eram forçadas a permanecer nuas, em jejum, dentro de câmaras escuras por dias, com apenas uma vela acesa que apagava lentamente enquanto uma ladainha era repetida sem cessar. O diabo está dentro de ti. O diabo está dentro de ti. O diabo está dentro de ti. Alguns eram amarrados com as próprias roupas embebidas em água fria e deixados à noite, no inverno, em celas de pedra, tremendo até implorar por qualquer culpa que os libertasse. Outros tinham suas unhas arrancadas uma por uma, não por ira, mas com paciência ritualística entre salmos, sal grosso e orações pela purificação. Havia uma técnica conhecida apenas por seu apelido: o sussurro. Consistia em prender o prisioneiro numa cela minúscula, onde mal se podia sentar. Por 3 dias não se ouvia nada. No 4º dia, um inquisidor entrava e começava a falar em tom baixo, quase amoroso: confesse, você não será mais tocado, apenas diga, só precisamos de sua verdade. E então saía. Na manhã seguinte, o suplício recomeçava. Esse ciclo repetia-se até a sanidade escorrer pelos olhos, como lágrimas que já não sabiam por que caíam. Mas havia também o outro lado: o grito, não aquele do torturado, mas o grito do carrasco. Sim, porque até mesmo aqueles que infligiam dor, às vezes enlouqueciam. Relatos antigos em diários escondidos por monges falam de torturadores que começaram a ouvir vozes, de inquisidores que viam rostos nas paredes de pedra, de monges que diziam sonhar com os gemidos dos condenados, mesmo após suas mortes. O mal que causavam voltava, mas não com vingança, com silêncio, com insônia, com loucura. Essas torturas não tinham nome, não tinham registro oficial. Foram apagadas dos documentos, negadas pelos tribunais, mas sobreviveram na pedra, nos sussurros entre as frestas das celas abandonadas, nos gritos que, até hoje, alguns dizem ouvir quando caminham pelos corredores das antigas fortalezas da Inquisição. A dor, ela nunca se vai, só muda de forma, escreveu um noviço em 1621, antes de desaparecer. Quando o veredito era dado, o destino do condenado já estava selado: fogueira, cinzas, esquecimento. Mas entre a sentença e o fogo havia um último ritual, a última ceia, não como a de Cristo, mas como uma ironia cruel da fé distorcida. Era chamada de a refeição da alma e acontecia na noite anterior à execução. O condenado, homem ou mulher, jovem ou velho, era levado para uma sala fria, onde havia pão, vinho e às vezes um pedaço de carne seca. Alimentos simples, servidos como gesto de compaixão. Mas tudo era encenação. Antes de tocar no pão, era obrigado a ouvir a leitura de sua sentença. Por bruxaria, heresia e pacto com o inimigo, serás purificado pelas chamas. Confessaste ainda que em tormento tua culpa diante de Deus e da igreja. Amanhã tua carne será queimada, mas tua alma poderá ser salva. Em seguida, entrava um monge, sempre com olhar sereno, palavras doces, tom de compaixão. Filho, arrepende-te, aceita a salvação. Esta ceia é tua última chance de se reconciliar com o Senhor. E com as mãos juntas, oferecia a hóstia. Alguns recusavam, outros aceitavam.
mais por medo do que por fé. Mas havia também os que permaneciam em silêncio, olhar fixo, coração em ruína, dignidade ferida, mas viva. Esses, os silenciosos, eram os que mais inquietavam os inquisidores, porque nada é mais ameaçador para o poder do que quem encara a morte sem se curvar. Após a refeição, vinha o banho, não com água, mas com óleos perfumados. Para que não apresentes impureza diante de Deus, diziam, era um gesto cruel. Perfumar a carne que seria queimada, limpar o corpo, para logo depois destruí-lo. Mas o verdadeiro ritual estava no amanhecer. O condenado era vestido com uma túnica branca como a de um noviço. Nos pés, cordas. Nas mãos, um terço ou uma cruz de madeira. A procissão então se formava. Monges à frente, soldados aos lados, o povo atrás. E no centro, o condenado. Não mais um herege, mas um símbolo, um aviso, um espetáculo, um corpo queimado para que outros temessem. A multidão jogava insultos, pedras, às vezes flores, quando o condenado era querido. Mas a maioria aplaudia. Aplaudia porque aprendeu a temer. Aplaudia porque achava que aquilo era justiça. Chegando ao patíbulo, o condenado subia os degraus lentamente. O carrasco o esperava com a corda, o óleo e a madeira seca. Um monge ainda fazia uma última oração. Senhor, recebe esta alma em tua misericórdia. Purifica-a com o fogo sagrado. Queime o corpo, salve o espírito. E então, as chamas. A fumaça subia entre as torres da cidade. E enquanto o fogo consumia tudo, a multidão se ajoelhava e orava, não por piedade, mas por medo de ser o próximo, porque a ceia do condenado podia ser de qualquer um. Bastava uma denúncia, um sussurro, um olhar errado. Na Inquisição ninguém jantava tranquilo. Todos eram réus em potencial, e a última ceia sempre estava sendo preparada para alguém. Nos mapas da fé, nem todos os caminhos levavam à salvação. Alguns levavam para baixo, para os subterrâneos da igreja, para lugares onde a luz não entrava, mas os gritos não conseguiam sair. Chamavam de câmaras secretas, mas não estavam ocultas por feitiçaria, nem protegidas por códigos místicos. Eram escondidas pela conveniência, pela omissão, pelo pacto silencioso entre o poder e o medo. As grandes catedrais da Idade Média eram mais do que templos sagrados. Eram fortalezas, monumentos com corredores que não apareciam nos projetos, com portas que se confundiam com paredes, com túneis que ligavam capelas a câmaras de suplício. Esses lugares não tinham janelas, não tinham altar, tinham pedras suadas, ganchos enferrujados, correntes pregadas no chão. Ao entrar, o prisioneiro sentia primeiro o cheiro, um odor misto de sangue antigo, mofo e desespero. Depois a temperatura, sempre fria mesmo no verão, como se o tempo ali dentro tivesse parado, como se a própria morte respirasse nas paredes. As câmaras secretas eram labirintos, projetados não só para prender, mas para desorientar. Passagens estreitas levavam a portas idênticas. Algumas não levavam a lugar algum. Outras levavam ao fim. Era fácil se perder ali, fácil esquecer o caminho de volta. E às vezes, essa era a intenção. O prisioneiro era conduzido com os olhos vendados, tropeçando em degraus, sendo arrastado por corredores estreitos. Ao chegar, não ouvia vozes. Apenas o som de uma chave girando lentamente e o silêncio que se instalava como sentença. Monges especializados no trabalho sujo se revezavam ali. Alguns jamais subiam para as missas. Viviam apenas naquele mundo subterrâneo, os padres da dor, os sacerdotes do silêncio. As técnicas variavam, do isolamento extremo à privação sensorial. Alguns ficavam acorrentados por semanas em posições incômodas, ouvindo gotas d'água pingando sem parar. Outros eram interrogados em quartos onde paredes se moviam lentamente, apertando a alma antes do corpo. Mas havia câmaras ainda mais cruéis, conhecidas como os nichos do arrependimento. Eram espaços onde o prisioneiro era colocado de pé, com apenas alguns centímetros de espaço em cada direção. Ali permanecia por dias, semanas, sem deitar, sem esticar as pernas, sem gritar,
porque os gritos não voltavam. Quando algum inquisidor queria extrair algo valioso, um nome, uma confissão, uma mentira útil, usava as câmaras secretas. Ali, a dor não era rápida, era lenta, calculada, pura. E quando o condenado finalmente era retirado, não era mais o mesmo. Tinha os olhos fundos, a pele acinzentada, a alma trincada. Confessava qualquer coisa, até o que não sabia, até o que nunca existiu. E é por isso que essas câmaras eram tão eficazes. Não porque revelavam a verdade, mas porque produziam versões da verdade, convenientes ao poder. A maioria delas foi lacrada após o fim da Inquisição, mas dizem que algumas ainda existem, escondidas sob igrejas centenárias, mosteiros isolados, fortalezas antigas, algumas com marcas nas paredes, outras com inscrições em latim. Non estic Deus. Aqui Deus não está. Antes das fogueiras vieram as palavras, e antes dos gritos vieram as páginas. Porque na Idade Média, o horror também tinha sua teologia, e ela foi escrita com tinta, com ódio, com convicção demoníaca. Seu nome: Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Publicado pela primeira vez em 1487, esse livro não era apenas uma obra de doutrina religiosa, era um manual de extermínio, um código sagrado para caçar, julgar e destruir. Escrito por dois inquisidores dominicanos, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, o Malleus dizia, com todas as letras, que a feitiçaria existia e que sua forma mais comum era encontrada nas mulheres. Chamava-as de mais vulneráveis ao diabo, de mais inclinadas à luxúria, de mais propensas à mentira. E com base nisso, autorizava métodos que fariam o próprio inferno corar. A Igreja, inicialmente, hesitou em aprová-lo, mas logo, vendo sua eficácia no combate às heresias, fechou os olhos e deixou que o martelo caísse. E ele caiu, com força, com crueldade, com aval divino. O livro ensinava como interrogar, como observar sinais de bruxaria, como manchas na pele, sonhos estranhos, ou até o simples ato de não chorar durante o julgamento. Também detalhava como aplicar tormentos, como usar o fogo, a água, o ferro, como amarrar o corpo, como dobrar a vontade, como esmagar o espírito, em nome da fé. Mas talvez o mais aterrador fosse sua lógica. Se a mulher confessava, era bruxa. Se não confessava, também era. Porque o silêncio pode ser obra do próprio diabo, dizia o livro. Ninguém escapava. E mais, o Malleus ensinava que o arrependimento não anulava a pena. Mesmo que a acusada clamasse por misericórdia, ela deveria ser queimada, porque a alma poderia se salvar, mas o corpo precisava ser purificado em cinzas. Com o tempo, o livro se espalhou pela Europa como uma peste impressa. Reimpresso dezenas de vezes, traduzido para vários idiomas, ele se tornou a referência máxima de como lidar com o mal feminino. E onde chegava, deixava um rastro de fogo. Alemães, franceses, espanhóis, italianos, todos beberam do veneno do Malleus. E onde antes havia dúvida, passou a haver certeza. Certeza de que as mulheres eram perigosas. Certeza de que o sofrimento era justo. Certeza de que a dor podia ser sagrada. Durante séculos, esse livro foi usado como base legal. Juízes o citavam, teólogos o defendiam, soldados o aplicavam. E as vítimas? Não tinham voz. Tinham apenas corpos que ardiam, e olhos que perguntavam em silêncio. Por quê? O Malleus Maleficarum foi o livro que deu forma à perseguição, que organizou o ódio, que ofereceu à fé um roteiro de terror. Hoje, ele é estudado como símbolo da ignorância, mas na época era lido com devoção. E foi com ele que a dor ganhou autoridade, e o medo virou doutrina. As fogueiras se apagaram, as câmaras foram lacradas, os inquisidores morreram, mas o que ficou não foram apenas ruínas, ficaram as cinzas, e com elas o silêncio. Um silêncio que grita, um legado que ainda pulsa nas sombras da história. A Inquisição não foi apenas um evento religioso, foi um experimento sobre até onde o ser humano pode ir quando acredita que a dor é um caminho para Deus.
E essas crenças, embora enterradas, ainda respiram em sussurros. Em algumas vilas medievais da Europa, há poços de pedra onde ninguém joga moedas. Há igrejas com capelas que permanecem fechadas, não por falta de uso, mas por excesso de memórias. Guardiões do tempo contam histórias de gritos que ainda ecoam à noite, de vultos que se movem nos mosteiros abandonados, de sombras que seguem quem ousa entrar onde a fé foi torturada. E não se trata de assombração, mas de memória viva, porque há traumas que não morrem, apenas se disfarçam de silêncio. Há famílias que por gerações não pronunciam certos sobrenomes, porque um ancestral foi queimado por heresia, ou desapareceu sem sepultura, apenas uma sentença na parede do convento. Há livros escondidos encontrados sob tábuas do chão ou atrás de imagens de santos, livros que registram os métodos, os nomes dos carrascos, as orações usadas como sentença de morte, livros que nunca foram publicados, porque ainda doem, e o mais cruel, muito do que foi feito ainda é negado, apagado dos registros, minimizado pelos mesmos que herdaram o altar. Mas há quem lembre. Pesquisadores, descendentes, historiadores, gente que insiste em acender velas nos porões da história. Para que as trevas não sejam esquecidas, é preciso nomeá-las. Escreveu um monge dissidente em 1743. E assim, o legado da Inquisição não termina nas cinzas. Ele se infiltra nas estruturas da religião, no medo de questionar, na ideia de que obedecer é sempre mais seguro do que pensar. O verdadeiro poder da Inquisição não foi matar, foi ensinar gerações a temer, a silenciar, a esconder. E é por isso que, mesmo hoje, em tempos de ciência e razão, a palavra heresia ainda arrepia. A palavra bruxaria ainda condena. A palavra fé ainda é usada como espada. O legado da Inquisição não está nos museus, está nas entrelinhas, nos olhos que desviam, nas bocas que calam, porque no fim, a maior herança não foi o fogo, foi o silêncio, um silêncio pactuado, aceito e às vezes repetido.